Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 24 de janeiro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Francisco de Sales, primogênito dos 13 filhos dos barões de Boise, ele nasceu no castelo de Sales, na Saboia, em 21 de agosto de 1567. A família devota de São Francisco de Assis escolheu esse nome para ele, que posteriormente o assumiu como exemplo de vida. A mãe se ocupava pessoalmente da educação de seus filhos. Para cada um, escolheu um educador ou instrutor. O de Francisco era o padre Diage, que o acompanhou até a sua morte, inclusive em Paris, onde o jovem barão fez os estudos universitários no Colégio dos Jesuítas. Francisco de Sales estudou retórica, filosofia e teologia, que lhe permitiu ser depois o grande teólogo, pregador, polemista e diretor espiritual que caracterizaram seu trabalho apostólico. Por ser o herdeiro direto do nome e da tradição de sua família, ele recebeu também lições de esgrima, dança e equitação, para complementar a sua já apurada formação. Mas se sentia chamado para o serviço, para servir inteiramente a Deus, por isso ele fez voto de castidade e se colocou sob a proteção da Virgem Maria. Aos 24 anos, Francisco de Sales, doutor em leis, ele voltou para junto da família, que já lhe havia escolhido uma jovem nobre e rica herdeira para noiva e conseguido um cargo de membro do Senado saboiano. Ao vê-lo recusar tudo, seu pai soube do seu desejo de ser sacerdote, através do tio, cônego da Catedral de Genebra, com quem Francisco havia conversado antes. Nesta mesma ocasião, faleceu o capelão da Catedral de Chamberlain, e o cônego, seu tio, imediatamente obteve do Papa a nomeação do seu sobrinho para esse posto. Só então seu pai, o barão de Boise, consentiu que seu primogênito se dedicasse inteiramente ao serviço de Deus, sem poder prever que ele estava destinado a ser elevado à honra dos altares e muito mais, como doutor da Igreja. Durante os 5 primeiros anos de sua ordenação, o então padre Francisco se ocupou com a evangelização dos Cabrais, cidade situada às margens do Lago de Genebra, convertendo com o risco da própria vida os calvinistas. Por isso, divulgava folhetos nos quais refutava suas heresias mediante as verdades católicas, conseguindo reconduzir ao seio da verdadeira igreja milhares de almas que seguiam o herege Calvino. O nome do padre Francisco começava a emergir como grande confessor e diretor espiritual. Em 1599, foi nomeado bispo auxiliar de Genebra e 3 anos depois assumiu a titularidade da diocese. Seu campo de ação aumentou muito. Assim, Dom Francisco de Sales fundou escolas, ensinou catecismo às crianças e adultos, dirigiu e conduziu à santidade grandes almas da nobreza que desempenharam um papel preponderante na reforma religiosa empreendida na época com Madre Joana de Chantal, depois santa, que se tornou sua cofundadora da Ordem da Visitação em 1610. Todos queriam ouvir a palavra do bispo, que era convidado a pregar em toda parte. Até a família real de Saboia não resistia ao bispo príncipe de Genebra, que era sempre convidado para pregar também na corte. Publicou o livro que se tornaria imortal, Introdução à Vida Devota. Francisco de Sales também escreveu para suas filhas da Visitação o célebre Tratado do Amor de Deus, onde desenvolveu o lema: a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Os contemporâneos do bispo príncipe de Genebra não tinham dúvidas a respeito de sua santidade. Dentre eles, Santa Joana de Chantal e São Vicente de Paulo, dos quais foi diretor espiritual. Francisco de Sales faleceu no dia 28 de dezembro de 1622 em Lyon, na França. O culto ao santo começou no próprio momento da sua morte. Ele é celebrado no dia 24 de janeiro porque, nesse dia,
no ano de 1623, as suas relíquias, os seus restos mortais, foram transladados para a sepultura definitiva em Annecy. Sua beatificação, em 1661, foi a primeira a ocorrer na Basílica de São Pedro, em Roma. Foi canonizado 4 anos depois. Pio IX declarou-o doutor da Igreja, e Pio XI o proclamou padroeiro dos jornalistas e dos escritores católicos. Dom Bosco admirava tanto São Francisco de Sales que deu o nome da congregação salesiana à obra que fundou para a educação dos jovens. São Francisco de Sales, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.